quando terminou a tentação no deserto, a Escritura diz que vieram os anjos e o serviram. O que você faz quando o Senhor está presente? Pode falar o que você quiser, Ele está aqui. Obrigado, Deus, pela tua presença. Ele disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar no reino. Isso significa o quê? Que aquele que nasceu de novo pode ver e pode entrar. O que você já viu? O que você já ouviu da voz de Deus? Ontem nós vimos ali o vento soprando naquele lugar. Na hora que ele soprou, já bateu aqui nas costas, já sentiu um gelo. Mas eu falei, eu não vou falar nada. Igual aqui. Igual aqui, né? Igual aqui. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Foi lá de quatro pés de manga, né? Que a gente Pé de fez manga. no Acredito que todo mundo pensou que quando você falou e veio o vento, quem estava presente ali, todo mundo sentiu. Foi na hora. Na hora. Lembra? Lembra, né? Eu Porque fiz assim, estava sem vento nenhum. De repente. Aí de repente veio aquele vento. E botou depois não ventou também. Todo mundo pensou. Não tinha vento. e ali é frio, né? É. Ontem não estava frio. Não. Ontem não estava frio, ali é muito frio. Aí veio aquele vento, né? Não E é? refrescou. É. Né? Como pode? O senhor diz, eu estou aqui, gente. Se ele estava ontem, ele estava hoje. Hoje. Lembra no começo, quando a gente começou a vir aqui? Aí começavam os cultos, os animais começavam a ficar agitados. Aí veio o vento, depois do vento, os animais tudo calmou. Calma. Como dizer que o Senhor não está no nosso meio? Só que não tem o espírito, não consegue entender isso. Mas nós vivemos é por fé e não por vista. Né? Nós vivemos por fé. Entretanto, a fé nos faz ver. Não é porque nós não vivemos por vista que nós não vamos ver. Nós vamos ver muitas coisas. À medida que nós achegarmos ao Deus, ao Altíssimo e ao Yahshua, Ele nos chegará a nós. Na oração do Pai Nosso, antes, onde eu estava vendo lá que eu não abri a Bíblia lá ontem. Não. Em momento algum eu abri a Bíblia. Ficou com ela na mão, mas não viu. Aí eu falei, senhor, ontem eu não abri a Bíblia lá, né? Ele disse, você não abriu o livro, mas a palavra estava lá. A palavra tem que estar onde? No nosso Coração. coração ali é espírito. Por isso que você tem que ter a Bíblia na mente. E para ter a Bíblia na mente, nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é? O que é a mente de Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. E engraçado que o arrependimento é isso, né? É mudança de mente. Mudança de mente. Falou por ti ou pelo Espírito? Você falou que eu estava pensando nisso. É exatamente isso. O arrependimento é uma mudança de mente. Você passa a pensar com outra mente, que é a mente realmente de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então, aqui é um livro. Aqui letras. Eu te contei essa história a vocês, vou contar de novo. Uma mãe tinha uma Bíblia na estante da casa. Estava lá a Bíblia, aberta, bonitinha. E o filho perguntou pequeno: mãe, aquele ali é o livro de Deus, é a palavra de Deus? E ela disse: sim, é a palavra de Deus. Por que só não devolve para ele? Aqui ninguém usa. Este livro não vai te salvar. O que te salva é a palavra viva. A letra mata. Se você tem ela e não usa, ela vai te matar. Mas se você a usa, ela vai produzir em você rios de águas vivas. E o Senhor tem dito que cada um de nós pode ser um potencial nas mãos dele. Qualquer um aqui que buscar o Senhor vai estar à frente daquele que busca menos. Não tem ninguém aqui num pedestal maior. Ninguém, nem homem nenhum. O Senhor tem os seus escolhidos? Claro que tem. Ele deu um para os profetas, apóstolos? Claro que deu. Mas também está escrito que o menor será o maior. E aquele que você julga não tem nenhuma importância, tem maior importância. Imagina os anjos aqui ouvindo. E a Bíblia relata que eles prestam atenção no que nós estamos falando. Porque foi dado a nós, não a eles. Nós os amamos como anjos do Altíssimo. Mas esse privilégio da revelação das Escrituras foi dado a nós. Não foi dado a mim, foi dado a nós. No Novo Testamento nunca diz: o Espírito Santo está sobre mim. Não. O Espírito Santo não está sobre mim. Ele está sobre nós. É uma diferença. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento ele estava individualmente sobre os profetas, sacerdotes. Se alguém queria consultar o Senhor, ia o profeta, ia o sacerdote. Porque neles estava o Espírito. Mas hoje foi derramado sobre toda a carne. Então você só vai ser frio, gelado, incapaz se você quiser. Qualquer um de nós. Se deixar se distrair pelo mundo, deixar que o inimigo fica com entretenimento, roubando seu tempo. Nós temos uma vida celestial abundante para vivermos. Só aqui na terra, depois da festa lá nos céus, né, Carol? O casamento, depois da festa lá nos céus, aqui na terra, nós vamos viver 1000 anos. Eu vou voltar aqui no milênio, nesse lugar aqui. Eu vou voltar aqui. E nós vamos ser tão brilhantes que as pessoas que estiverem no mundo não vão conseguir olhar na nossa face. Eles vão fechar os olhos e abaixar a cabeça. Porque nós seremos semelhantes a Cristo.
Você acha isso pouco? Você ser Deus? Deus? Sim, Deus. Jesus é Deus? Jesus é Deus? Sim. Sim. Você é irmão dele? Sim. Com certeza. Filho de Deus? Sim. Então você é o quê? Deus. Mas isso escandaliza o mundo. Isso escandaliza o mundo. Vontade. Isso escandaliza o mundo. Conforme a Escritura diz que quem não tem o Espírito Santo não discerne as coisas espirituais. Só quem tem o Espírito Santo pode discernir as coisas espirituais. E na oração do Pai Nosso, ela passou a ser uma reza, não uma palavra viva. Pai Nosso, que estás nos céus e em todo lugar. Me parece que essa expressão, Pai Nosso que estás nos céus, está um pouco pequena. Eu acho que pode ter havido uma tradução aí meio falha. Ele está nos céus e em todo lugar. Porque a Escritura diz que os céus não pode conter. Pai Nosso. Pai? Ele é Pai de Cristo? Cristo disse para nós orarmos, Pai Nosso. Nosso dele. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam o que é ser chamado filho de Deus? A qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Nunca. Mas a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, eu vos chamei para que vocês anunciem a virtude, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas o povo é criança. O povo é criança. O Senhor diz, o povo é criança. Sabe, um filho de rei, por mais que ele seja príncipe, se você botar com o filho da escrava, ele vai brincar de igual para igual. Ele não tem noção de quem ele é, porque ele é uma criança, não tem entendimento. E talvez muitos de nós somos crianças. Não sabem quem de fato você é. Aquele vento que soprou ontem precisa soprar muito mais. Por exemplo, como em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa em que estavam reunidos e foram vistos línguas de fogo pousando sobre cada um deles e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eu vos falasse. Nós somos filhos e temos guarda-costas com espadas de fogo. Você é filho e ainda tem a proteção do Altíssimo. E aí ele te diz, filho,
dizer uma coisa para você. Paulo, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas você não é atingido. Você, se tivesse um leão solto aqui afora, pegando alguém ali fora, desconhecido seu, você iria salvar essa pessoa? Enfrentar o leão? Claro que não. Você ia se esconder do leão. Não é isso? Mas se ele estivesse pegando um filho seu, hein? Você não ia lá? Você não ia pegar o leão? Quando o leão pegou a ovelha, Davi foi lá porque Davi estava no Espírito Santo, era Cristo nele, matou o leão. Não toca nas minhas ovelhas não, porque eu pego você, leão. Nem o leão, nem o urso tocará nas ovelhas do Senhor. Aí você consegue entender a importância de você saber, de nós sabermos quem nós somos. As pessoas estão com medo de quê? Se Cristo diz, não se preocupe com coisa alguma, nem com o que vocês vão comer, nem com o que vocês vão vestir, porque o nosso Pai sabe que vocês precisam de tudo isto. Mas busquem, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. E eu vos acrescentarei todas as coisas. Eu não sei se vocês estão percebendo que o Senhor está passeando no nosso meio. Isso não precisa forçar a barra nem nada, porque os testemunhos estão aí. Mas você pode falar para ele agora o que você quiser. O que você está querendo? O que você está desejando? Nós não temos um Deus, um Pai de nome que está lá no céu, longe. Você clama, ó Deus, ó Deus. Ele não está distante. Ele está perto. Ele está em todo lugar. Nós nos movemos nele. Nós respiramos nele. Nós existimos nele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É Cristo que nos ensina a orar. Quando ele diz santificado seja o teu nome, ele diz, Pai, que o seu nome seja separado de todos os nomes. Porque o teu nome é precioso. E como está escrito, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Onde você for, o que você falar, tem que ser santo. Porque está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus é santo. Se somos nascidos dele, somos santos também. Certa vez um funcionário meu que trabalhava comigo me contou uma piada sem graça, imoral, e ria, contando e rindo, rindo.
Eu deixei ele acabar de contar, falar. Eu fiz uma pergunta para ele. Você contaria essa piada para Cristo? Ele disse, não, tá doido? Eu falei, por que você está contando para mim? Eu sou irmão dele. Entende? Conversas tolas. Você tem vergonha de repreender, de falar? Se você tiver vergonha de repreender e falar, você vai estar com vergonha de Deus. Conversas tolas não convém a santos. Nós somos chamados para andar na santidade, ainda que nós lutemos muito para isso. Porque vivemos, como Isaías diz, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus é santo. Santificado seja o teu nome, ó Todo-Poderoso. Venha a nós o teu reino. Ontem, os anjos passeando, porque ele estava ali. 300. Hoje, talvez mais. Aí você acha que você está aqui, só nós aqui reunidos, mas tem muito mais. Como está escrito, Jacó, 2 exércitos. 2 exércitos. E Jacó disse, o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. O reino dele está entre nós. Foi isso que os fariseus, interrogando Cristo, Senhor, como há de vir o teu reino? E Yeshua respondeu, o meu reino não vem de aparência visível. Vocês não verão com esses olhos físicos, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino, o meu reino está no meio de vós, entre vós. Seja feita a tua vontade, assim na terra, Como no céu. como no céu. Qual é a vontade de Deus no céu? Você já viu alguém chegar no céu xingando? Você vai ver isso no céu? Não. Você vai ver alguém no céu mentindo? Você vai ver alguém no céu com olhos adúlteros? Você vai ver alguém no céu ganancioso, avarento, rabugento, zangado, irado? Não. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E para você experimentar essa vontade, você tem que ter uma conversão, né, Lene? Você tem que ter uma nova mente. A mente de Cristo. Isso está escrito. Porque nós, sempre nós, temos a mente de Cristo. Seja feita a tua vontade. A vontade dele é essa. A vontade dele é que nenhum homem pereça, mas que todos sejam salvos. Então essa tem que ser também a nossa vontade. A vontade do Altíssimo é que todos que se arrependam. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio só continua ímpio se ele quiser ser ímpio.
E aí o Senhor não interfere se a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, Ele deixa ela escolher. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você estiver em algum lugar, você deve saber, olha, eu estou fazendo a vontade do céu aqui na terra? Qual a vontade do céu onde eu estou trabalhando? No que eu estou fazendo? A Escritura diz que o homem justo, ele trata até os animais com justiça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É Cristo falando. O pão nosso, de cada dia. Se você perguntar, a maioria das pessoas, eles vão dizer que é comida. É um alimento espiritual. É alimento, né? Para a barriga, mas não é não, né, mano? É o espiritual. É o pão do céu, é a palavra. É o maná. É o maná celestial. Dá-me a tua palavra hoje, Senhor. A palavra que eu preciso para o meu coração. Sabe, vocês conhecem o rico e Lázaro? Conhece o rico e Lázaro? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Existia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E ninguém lhe dava nada. E aconteceu. Quem morreu primeiro? O rico não. O mendigo. Quem morreu primeiro? Lucas 16, abra aí, por favor. O mendigo, né? Aí. Não. Oi? Não, foi o mendigo não. Lucas 16, acho que a partir do 31. Quem morreu primeiro foi o rico. O rico? É. E Aleluia. aí, quando Lázaro chegou ao céu, ele estava desesperado É e isso. pediu a Lázaro, né? A molhar, né? A ponta Do dele dedo estava da com sede. Aqui, ó. É isso? Isso, é isso? É. E morreu o rico Aqui, ó. E foi? 19. sepultado. Olha, viu, hein, Lúcio? 16. É Cristo que está contando isso. 19, cadê 19? E morreu o rico. Você acredita em Cristo, Lúcio? Acredita? Acredita que ele é o Filho de Deus? Então, o que ele está dizendo? O rico morreu e foi sepultado. E no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. E Lázaro? Diz que Lázaro também morreu, não foi? E foi levado pelos anjos para o paraíso, sem Abraão. E o rico, erguendo os olhos, viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. E ele estava em tormentos. E ele disse: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta da água, do dedo na água e me refresque a língua. Porque eu estarei atormentado nessa chama? Não, porque eu estou atormentado nessa chama. E Abraão disse para ele: amigo, filho,
lembra-te que recebeste os teus bens enquanto você estava na terra, e Lázaro somente males. E agora, você é atormentado e ele é consolado. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daí não poderiam, nem tampouco os que estão no inferno passar para cá. Aí ele implora: então peço que mande que Lázaro ressuscite. Entendeu? Ele no inferno começou a crer no poder da ressurreição, mas depois que foi para o inferno, ele começou a crer no poder da ressurreição. Mas já é tarde. Mande que Lázaro ressuscite. E mande ele à casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos lá na terra. Mande que ele vá lá e diga para eles que o inferno é real, para que eles não venham para cá. E Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a palavra. Ouçam-os. Não, eles não vão ouvir. Mas se Lázaro ressuscitar, eles vão ouvir. E Abraão disse: se eles não ouvem a palavra, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Você acha que se você contar que ontem tinha 300 anjos naquele culto, que ontem o vento soprou daquela forma só naquele lugar, ímpio vai acreditar? Não vai. Mas você veja, o rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E Lázaro desejava se alimentar com as migalhas. Sabe quem era esse rico? Ele era um sacerdote judeu, porque as vestimentas dele são de sacerdotes. Lázaro não estava mendigando pão, comida. A Bíblia não trata de comida. A Bíblia nunca trata de comida. A Bíblia trata de coisas espirituais, porque a Bíblia é espiritual. Lázaro desejava do maná celestial. Lázaro desejava as coisas celestiais. Mas os judeus, gentios, esse povo, essa ralé, nascido em pecado. Lázaro é semelhante à mulher sírio-fenícia, que disse a Cristo: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Lázaro desejava o pão do céu. Lázaro desejava a palavra, mas os judeus, os sacerdotes nunca ligaram para os judeus, para ímpios. Tanto é que na parábola do bom samaritano, eles passam de largo. Isso não é problema meu. Sabe o que significa o nome Lázaro? O nome Lázaro é a forma grega do nome hebraico Eleazar, que quer dizer Deus nos auxiliou. Ninguém está te dando nada, não? O sacerdote não quer te dar o pão verdadeiro, não? Eu vou te dar, Lázaro. Vai lá, recolhe ele. Aí Deus deu ordem aos anjos e foi lá e recolheu Lázaro. Lázaro não era mendigo. Nunca foi mendigo de coisas físicas. Ele era um homem desejoso pela palavra. Ele era um homem como aquela mulher com fluxo de sangue que tocou nas vestes de Cristo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas os religiosos vão fazer exatamente como os israelitas fizeram. Estamos cansados desse pão vil, desse pão desprezível. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não é cheio da palavra.
Porque a palavra é que liga você, a tua alma e o espírito. Se você não lê a palavra, se você não ora, se você não busca revelação, você nunca vai ter essa ligação. Ela é a ponte. Ela é a ponte. Ela é a ponte da alma com o espírito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele disse, hoje eu vou dar o pão com vocês. E mais o quê? Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós estávamos num culto e uma senhora, vocês se lembram disso, né? Nós dissemos para ela, perdoa o teu marido, o teu ex-marido. Ela disse, não, não perdoo ele de jeito nenhum. Mas você pode ir para o inferno sem perdão. Você não vai ser perdoado. Ela disse, eu não perdoo. Eu prefiro ir para o inferno. E ela morreu e foi para o inferno. Agora no inferno, ela quer perdoar. Mas agora não há mais tempo. Porque assim como vocês perdoarem, assim vocês serão perdoados. Quem perdoa pouco, pouco é perdoado. Quem perdoa muito, muito é perdoado. Quem perdoa totalmente, totalmente é perdoado. Teve um líder religioso, um pastor, que levou 5 meses dizendo que eu vim do inferno. Falou para a igreja toda. Mais 500 pessoas ouvindo ele. Esse rapaz veio do inferno, ele era do demônio. Quem tem boca fala o que quer. Aí ele de púlpito me entregou para Satanás. Eu estou entregando ele para Satanás. Aí eu disse assim, que presente de grego. Satanás vai fazer o que comigo? Quem pode me entregar a Satanás? Se eu habito no esconderijo do Altíssimo? Se eu descanso à sombra do Onipotente? E o tempo passou. O tempo prova. E a máscara caiu. A verdade apareceu. A verdade sempre aparece. Aí eu estou no supermercado e aquele homem não falava comigo. Pastor, líder de uma igreja grande, não falava comigo. E foi ele que me chamou de diabo, não eu. Eu disse para ele, você pode me chamar de diabo, se eu quiser. Para mim, eu sou um homem de Deus equivocado. Aí é problema seu com Deus. Ele não falava comigo. Eu encontrei com ele no supermercado e falei, Senhor, eu vou entrar no céu. E eu não vou entrar com inimizade. Ele não fala comigo, mas eu vou falar com ele. E no meio do supermercado eu fui para o lado dele. Estendi a mão, pastor. Ele tomou um susto. Ele nunca esperava isso. Quebrou. Acabou. Ficou envergonhado. Você vai ter muitos inimigos, mas você não pode ter inimigo. O inimigo nosso é as trevas. Nós temos que lutar contra principados, potestades, contra os poderes das trevas, não contra homens. A Escritura diz que ressentimento, raiz de amargura te priva da graça de Deus. Raiz de amargura, falta de perdão, te priva dos privilégios gratuitos que Deus te dá. Você poderia ter muito mais e não tem. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não permita que venhamos a cair em tentações, porque o diabo ele arma cilada. Você acha que o diabo está preocupado com quem? Com as pessoas que estão do lado dele? Não. Em uma guerra, quem que está na linha de frente são os soldados, não são? O povo está lá na nação, mas os soldados estão na linha de frente. O inimigo vai atacar quem primeiro? Os soldados.
os combatentes, ele vai nos atacar primeiro. Não permita que venhamos cair em tentações, mas livra-nos do mal. O mal nos cerca o tempo inteiro. Quantas vezes Satanás tentou tirar sua vida e não conseguiu? Você nem sabe. Quando você chegar no céu, os anjos vão te contar, eu quero te mostrar uma coisinha aqui. Olha o que eles tentaram fazer com você. O Altíssimo me deu ordem e eu fui lá te livrar. Eu já vi, mais de uma vez. Inclusive em situação de morte, onde outros morreram. Eu já vi 3 situações onde que 3 pessoas morreram e nós somos libertos da morte. 3. E ele conclui: porque teu é o poder, tu é a honra, a glória, de hoje para sempre. Amém. 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 O inferno nesse momento pulsa. Eu acho que isso é verdade, que eu vou contar. É uma história que já tem na internet há muito tempo. A verdade é, né, o buraco, né, que foi cavado na Rússia, né? 12 quilômetros foi o máximo que eles conseguiram cavar. 12 quilômetros é chão. Foram furando, para tentar descobrir o que tem lá embaixo, né? Teve um determinado momento que a broca parou, porque estava muito quente. Eles enfiaram uma sonda e os gritos, eles tamparam o buraco. Medo, gritos, gemidos terríveis. E esse gemido está aqui. Eu estou atormentado nessa chama. Cara, a salvação é de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa seguir pastor humano, você não precisa ter um líder humano, você só precisa se arrepender dos seus pecados e se converter a Cristo. Para quando você morrer, você ser como Lázaro. Lázaro não participava lá das reuniões judaicas, mas ele desejava. A partir do momento que ele desejou a palavra, ele foi salvo. Porque a palavra é a salvação. Nesse momento tem milhões não, bilhões de pessoas gritando no inferno. Pessoas que já estiveram aqui neste lugar, ouvindo a mesma palavra que nós estamos ouvindo, está lá hoje. Vocês sabem disso. Estiveram aqui, ó. Se maquiou toda, se pintou toda para encontrar a morte. Falta de oportunidade? Não. Ouviu tudo que nós estamos ouvindo. Muitas vezes. E nessa região aqui, alguns já foram dessa forma para esse lugar terrível. E o Senhor tem conservado Gervásio e Enesita até hoje. Mas Ele quer mais. Ele quer que nós sejamos gratos pelo que Ele fez por nós. Sabe por quê? O Salmo está escrito: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito.
Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu santo nome. O cálice da salvação é o sangue de Cristo. Tomarei o sangue de Cristo e invocarei o seu santo nome. Direi: nenhuma condenação há sobre mim, porque eu sou lavado pelo cálice da salvação. Quem tentará acusação contra mim, se é Cristo quem me justifica no seu sangue? Pois foi Ele quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo? A morte, a angústia, a tribulação, a perseguição, principados, potestades, a altura, a largura, a profundidade. E ele diz: nada pode nos separar do amor do Pai Celestial que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo tem um sorriso nesta manhã para você. E nesta manhã Ele está com as mãos estendidas para todos aqui. Eu gostaria que todos crescem. E estendesse as mãos para Cristo e buscassem espírito e verdade. Logo, logo, nós iremos nos encontrar com o nosso Rei. Amém. Gostaria que todos nós estivéssemos preparados. Manuel, Lene, Fernando, Natalina, Janice, Nesita, Luiz, Yuri, Alessandra, Carol, Dedé, Louro, Gervásio, Irmã Cristina, eu e nossas famílias. Amém. Porque está escrito: querendo o Senhor Jesus, e serás salvo tu E a tua casa. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Não seja aquele participante daquela igreja que Cristo está do lado de fora. Ele está dizendo para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vai cear depois, porque nós já estaremos ceando antes, nas bodas do Cordeiro. Se você fizer um pensamento: onde estão seus avós que tanto trabalharam? Os seus tios que tanto trabalharam, levantaram cedo, uns na roça, outros na cidade, nas indústrias. Você pega aquelas imagens antigas e você vê as pessoas correndo de um lado para o outro, está todo mundo morto. Tinham tantas preocupações, tantas ambições e morreram. Todos morrem. Mas aí vem a pergunta: o que você tem preparado nessa vida, para quem será? Alguém me disse ontem: vou chegar um pouco atrasado porque eu tenho muita coisa para fazer. E eu disse: Marta, Marta. Eu sei que Marta deixou as coisas para lá e você, Maria. Quem? Eu não falei quem era. A melhor pessoa não.
certo. Sim. Valeu, Maria? Ai, Qual é melhor? é verdade. É isso. Nós temos o evangelho verdadeiro, o evangelho gratuito, gente. Ninguém paga nada para estar aqui. Nós recebemos o evangelho de graça e é assim que nós anunciamos. Eu disse ontem a um rapaz que estava lá, que ele era de uma igreja onde se cobra, né? Eu falei, eu teria vergonha de ser um pastor ganhando dinheiro. Eu ganhar para pregar? Nunca. Nunca. Que isso? Se alguém quiser problema deles, eu não. Vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, diz o Altíssimo. É gratuito. Só não entra quem não quer. E, infelizmente, a maioria das pessoas não quer. Eu vi um testemunho, para finalizar, um testemunho de um jogador da Holanda. Você viu aquilo? O cara falando de fama, ele não, estou aqui só para representar Cristo. Entendeu? Dinheiro? Se o meu dinheiro não servir para a obra, eu não sirvo para nada. Para que eu quero mansão? Você vê que o cara é crente de verdade. Ele diz, quando Cristo vier, eu quero estar pronto. Quem era dono dessas terras aqui há 300 anos atrás? Você sabe, Lula? Conhece não? Seu Euclides, você conhece que era dono daqui? Será que era seu Euclides? Não, deve ser o seu João Barreto, né? Ninguém sabe. Mas tinha dono, não tinha? Mas se foi. Passou. Tenho muita coisa para fazer. Ô Marta, a tua irmã escolheu a melhor. A que não será tirada. Maria estava ali nos pés de Cristo e Marta preocupada com o almoço. Senhor, manda ela me ajudar. Cristo repreendeu Marta. Deixa ela aqui. Ela escolheu aquilo que não lhe será tirado. O mundo escolhe as coisas do mundo, é claro. A Escritura diz que os carnais se inclinam para as coisas da carne e os espirituais para as coisas do Espírito. Agora pode ter certeza de uma coisa, os anjos estão cercando esse lugar. Lá fora, os demônios estão ouvindo. E estarão prontos quando você sair daqui para roubar a palavra do teu coração. Por isso, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Amém.